Neste vídeo, pintamos Thor, do jogo Blood Rage. Muito bem, pessoal, estamos de volta, dessa vez para poder pintar Thor, a primeira miniatura que trazemos aqui no canal do jogo Blood Rage. Thor, uma da expansão Gods of Asgard, vem aí com uma pose dinâmica muito bacana e nós já começamos jogando aí um tom de pele nele. Você pode ver que dessa vez, como técnica inédita, estamos trazendo uma Wet Palette ou paleta úmida. No fim das contas, não passa de um pote de plástico no qual eu coloquei um pedaço de esponja e que essa esponja fica umedecida com água constantemente. Por cima vai uma folha de papel vegetal, daquela comprada em papelaria e não daquela comprada no mercado, porque ela tem uma gramatura um pouco maior, uma espessura um pouco maior, o que torna ela mais resistente. Então o objetivo dessa paleta úmida é manter a tinta úmida. Então você joga a tinta ali e pelo fato dela ter uma umidade na superfície, o papel vegetal vai permitindo que uma pequena quantidade de umidade vá passando aos poucos para a tinta não seca tão rápido, você fica tendo mais tempo para poder trabalhar. Com isso, você consegue mexer melhor com as misturas. Você consegue ter vários tons de tinta ao mesmo tempo, úmidas e prontas para poder serem utilizadas. Então você consegue misturar, voltar no tom anterior, avançar para o próximo tom. Também desperdiça bem menos tinta, o que é uma coisa muito boa, visto que aqui no Brasil essas tintas são muito caras. E se você for comprar um pote, você pode chegar a pagar até R$30 aqui. Claro que se você conseguir trazer de fora, você consegue comprar bem mais barato. Até porque nem todas as linhas estão disponíveis no Brasil. A Vallejo, por exemplo, eu não sei se tem algum importador oficial. A Games Workshop parece que tem uma empresa que está trazendo. Então veja que estou me aproveitando da paleta úmida para poder fazer uma transição um pouco mais suave na pele. Veja que já foram várias camadas de tinta. Aos poucos a gente vai construindo os highlights, a parte onde a iluminação pega direto, com tons, uma maior quantidade de tons intermediários. E da mesma forma a gente vai fazer também para as sombras. Você pode estar se perguntando em que momento foi mostrada a pintura dessa capa. Veja que a capa, o base coat dela já está feito. Essa pintura foi feita e mostrada num vídeo que já foi lançado aqui no canal, onde a gente mostrou a técnica de Wet Blend. Então eu deixo aqui o link para que você assista depois e veja como essa técnica é aplicada. Mais para frente a gente vai usar washes e dry brush para poder finalizar a capa, mas o base coat é apresentado então nesse outro vídeo. Então seguimos aí com mais detalhes da pele. Essa é uma miniatura da Cool Mini or Not. Essa expansão está sendo trazida para o Brasil pela Galápagos. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, se logo no lançamento já deve estar chegando, talvez você esteja vendo e já esteja disponível para compra. Talvez você veja até aqui justamente porque você tem essa miniatura e gostaria de ver uma forma alternativa para poder fazer a pintura dela. Então, partindo aí para poder utilizar o laranja não é uma cor muito fácil de pintar. E isso se deve ao pigmento, às tintas que a gente tem disponível. É uma cor que não tem um cobrimento muito legal. Eu não sei muito bem porque eu não conheço da química das tintas, mas isso não é só para as tintas nacionais, as tintas internacionais também. Pode ver que esse laranja que está sendo usado aí, base coat, ele tem uma puxada bem forte para o marrom, que tem uma cobertura um pouco melhor. Então com isso a gente consegue ter uma cobertura melhor com ele e depois a gente vai clareando com os laranjas mais claros. Mas como o objetivo era fazer um cabelo e uma barba mais puxado para o loiro, eu usei amarelo para poder fazer a graduação de cores nele.
Veja aí, estamos usando uma tinta nacional para poder fazer a pintura da roupa. Nem todas as tintas nacionais são ruins, a gente pode utilizar ela, é uma questão de se acostumar e estar preparado para o uso dela. Então, de forma alguma, você obrigatoriamente tem que ter tintas importadas para poder fazer a pintura das suas miniaturas. Inclusive, essa linha Nature Colors da Acrylex tem umas cores muito boas, mas você tem que saber lidar com ela. Esse verde é muito bom. Se você diluir ele com álcool, você tem uma ótima capacidade de pintura. Ele cobre bem, ele espalha bem. Você não precisa de muitas camadas para poder cobrir. E no caso eu usei na Wet Palette, então eu acabei não usando o álcool, mas mesmo assim consegui um bom resultado. Veja que eu venho agora com outra tinta também da Nature Colors da Acrylex, apesar de ter um pote diferente, é a mesma linha, mas é um marrom alaranjado, uma cor de tijolo claro, tijolo pouco queimado. Já é uma tinta bem mais difícil de trabalhar do que o verde da mesma linha. Então vem com o problema de um laranja, né? O problema, a dificuldade de cobrimento que ele tem. Para poder fazer a tonalização do verde, ele funcionou muito bem. Você consegue fazer na graduação de cor. Mas nas botas, onde eu usei essa cor pura para poder fazer a pintura da bota, ela teve um cobrimento bem inferior. E eu precisei dar muitas camadas antes de me dar por mais ou menos satisfeito. Na verdade, acabei me dando por vencido e aceitei o resultado do jeito que estava. E depois eu corrigi na hora de fazer as sombras e as luzes, ou na aplicação dos washes e na aplicação dos highlights. Essa miniatura, a pintura dela se deu muito pela paciência. Veja que a gente, se aproveitando da ferramenta Wet Palette, a gente utilizou muito mais camadas para poder chegar no resultado final. Mas o processo é o mesmo. Você escolhe aonde é o lugar que está recebendo a luz, geralmente visto de cima, e aí a aplicação da técnica do Zenithal Highlight ou iluminação zenital ajuda bastante. Também tem vídeo aqui no canal sobre isso. E aí você vai fazer usando cores cada vez mais claras para poder mostrar que é dali que vem a luz. E o contrário você faz com as sombras. A única coisa é que, tendo uma maior quantidade de camadas, você consegue uma transição mais suave. Pintando agora o martelo, eu quis fazer um efeitozinho bem suave de mágico nesse martelo, afinal é o Mjolnir. Então veja que ele tem umas runas. O que eu fiz foi pintar o recesso das runas com branco, o que é contraintuitivo, afinal de contas normalmente os recessos a gente usa uma cor mais escura. Mas eu fiz isso porque mais para frente eu vou passar um azul bem diluído nesse recesso, e ele vai pegar nessas reentrâncias e vai se localizar mais nas reentrâncias e um pouquinho na borda. Ele vai ficar parecendo que por dentro do martelo há uma iluminação azul, e que essa iluminação azul está refletindo nas bordas dessas runas. Então dá uma sensação de que ele está brilhando. É uma técnica simples, mas dá um resultado bacana quando você quer dar esse efeito meio mágico. Se você estiver pintando um mago ou alguma outra miniatura que tem muitas runas, você pode aplicar essa técnica e o resultado fica bem bacana. Nessa miniatura nós usamos a Wet Palette como a técnica especial para ela, e isso abriu um leque de ferramentas para a pintura da miniatura, porque ampliou muito a minha capacidade de fazer tons intermediários. Eu gostei bastante do resultado e possivelmente vou continuar aplicando essa técnica nas minhas pinturas futuras. Um grande abraço e até mais!